Esta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu lerei no capítulo 7 os versículos 13 e o versículo de número 14. Mateus capítulo 7, estas palavras do Senhor Jesus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Nosso título nesta manhã é o desafio de uma verdadeira vida de discípulo de Cristo neste mundo. O desafio de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E nós iremos considerar nesta manhã esta porção final do Sermão do Monte, este glorioso Sermão de Cristo, em que ele traz diante dos seus ouvintes a responsabilidade sobre aquilo que ouviram ao longo destas horas de pregação. Nós sabemos que o que temos aqui neste Sermão do Monte é um resumo daquilo que o Senhor ensinou. Certamente ele desenvolveu muitas coisas aqui, mas o Espírito de Deus se aprove colocar aqui para nós estas verdades. E quão profundas são, e quão práticas ao mesmo tempo são estas verdades. Tudo que nós precisamos conhecer para a vida fiel, a vida de piedade nesta breve jornada. Bem, nós temos aqui então a exortação final do Senhor Jesus aos seus discípulos. E essa exortação é dada como um tremendo apelo e comando aos seus discípulos a se comprometerem a colocar em prática tudo o que ouviram do seu Salvador, tudo aquilo que ouviram nesse grande sermão, é claro. E essas palavras finais do Senhor Jesus Cristo aqui, elas não são pretendidas apenas para informar os ouvintes. Esta é a conclusão do sermão do Senhor, e ele conclui de uma maneira muito majestosa e muito solene, na verdade. Você deve ter observado aqui que há um chamado a todo discípulo a fazer uma escolha radical. O Senhor, ele não deixará que os seus ouvintes escapem às implicações do que ele ensinou, ele não deixará que nós escapemos às implicações do que nós temos ouvido de sua palavra viva. Essas palavras que vão do versículo 13 ao versículo final de número 29, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo: bem, eu concluí aqui o meu sermão e agora eu coloco diante de vocês as implicações do que eu ensinei. E vocês devem decidir o que irão fazer a respeito do que aprenderam ao longo destas horas. É como se ele estivesse dizendo: considere cuidadosamente tudo o que vocês ouviram e escolham sabiamente, porque a vida ou morte resultará da maneira como vocês ouvem estas palavras e respondem a ela. Bem, ele aplica o seu sermão agora àquela grande multidão. E ele fala da necessidade imperativa de se praticar, de se implementar o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. E esse Sermão do Monte, você deve ter observado, ele termina aqui com 4 avisos solenes. Muitas vezes nós lemos estas passagens corriqueiramente e temos a tendência de separar essas porções aqui do que o Senhor diz. Claro, há muito do Evangelho aqui para ser pregado e às vezes nós fazemos isso de propósito, tiramos algo do Evangelho para expô-lo. Mas veja, o que ele diz aqui, do versículo 13 ao versículo de número 29, é uma aplicação solene. Há 4 avisos solenes aqui, se você prefere. Cada um deles vem com um par de contrastes. E esses pares, estes avisos, são a mesma coisa, sobre a necessidade de escolher sabiamente. Nós temos no versículo 13 ao versículo 14 2 caminhos sendo comparados: porta estreita, caminho estreito; porta larga, caminho largo. No versículos 15 ao versículo 20, 2 árvores, uma árvore que produz fruto, bom fruto, e uma árvore que não produz fruto. Nos versículos 21 aos versículos de número 23, nós temos 2 alegações: alguns que dizem crer e servir ao Senhor, 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 mas não fazem a vontade de Deus, e um outro grupo que faz a vontade de Deus. E do versículo 24 ao versículo de número 27, nós temos 2 construtores: um que construiu a casa da sua vida sobre a rocha que é o Senhor e seu ensino, e outro que negligenciou. Assim, estes exemplos são pares de avisos solenes.
Eles não estão fora do contexto do Sermão do Monte. O Senhor conclui o seu ensino colocando diante do seu povo um aviso solene a respeito de ouvir estas palavras, não apenas dizer eu conheço a Deus, Senhor, Senhor, seguir a sua vida construindo-a sobre este mundo ou sobre o Salvador, entrar pela porta estreita da obediência à palavra de Cristo ou desprezar esta porta. Este é o significado dessas palavras conclusivas do Senhor aqui. Agora, o evangélico nominal, ele nunca entra por esta porta estreita da obediência e do serviço do Senhor. Nesta multidão diante do Salvador, há muitos seguidores de Cristo que são, na verdade, apenas admiradores do Salvador. São fãs do Senhor, queriam ver os seus milagres, estar com eles. Ouviam suas palavras com alegria, mas não as colocariam em prática. Esse é o caso do evangélico nominal, não convertido. É a pessoa que diz, Senhor, Senhor, mas nunca pratica a vontade do Pai. Este evangélico nominal é quem constrói a casa da sua vida sobre a areia da desobediência e da vida material apenas, e não da obediência a Cristo. Esta pessoa que fica na frente da porta estreita, ciscando em volta e nunca entra, e será esta pessoa que será colocado de lado para longe da presença de Cristo como um praticante da iniquidade, da rebelião espiritual. O Senhor conclui o seu majestoso, prático ensino sobre a justiça requerida de um crente no seu reino. E ele então põe um aviso solene diante dos ouvintes, uma advertência muito grande. E aqueles que não ouvem estas palavras, nós claramente sentimos que são aqueles que se dizem cristãos, mas é provado que não são de fato, porque não obedecem o que ouvem. Poucas passagens da palavra de Deus enfatizam tanto a centralidade da obediência a Cristo como essa. 4 pares de contraste solenes advertindo o seu povo. Pouquíssimas passagens da palavra de Deus informam ou enfatizam a centralidade da obediência mais poderosamente do que esses versículos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, de maneira que, como seu pastor nesta manhã, eu devo ser singelo e amigável com você e fazer o que eu devo fazer, lhe despertar para a seriedade destas palavras e dizer a você que, se você estiver dormindo na sua cadeira, pensando na morte da bezerra, no almoço a ser preparado, na viagem de volta para casa, ou o que quer que venha acontecer ao longo deste dia, você é um desses ouvintes esquecidos, um desses ouvintes negligentes, porque nem mesmo está ouvindo. Assim, querida ovelha, querido irmão em Cristo, ponha toda a sua mente, belisque-se a si mesmo, se necessário, para estar desperto diante das palavras do Senhor Jesus. E como minha mãe ensinava, ouça a palavra de Deus com um dedo em um dos ouvidos, para que ela não entre e saia pelo outro. Esforce-se, acorde a si mesmo, porque esta é a palavra do Senhor. Hoje estamos aqui e amanhã na presença de nosso Deus. Estas palavras são vida e poder para nós, é tudo que nós necessitamos. Eu volto a este ponto então, aqui nós estamos. Ouça essas palavras solenes finais do Senhor Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita, versículo 13. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Bem, o Senhor está abertamente insistindo com seus ouvintes, que escolham o caminho mais difícil e mais exigente da vida cristã. Irei repetir isso. O Senhor está aqui, a partir desse versículo 13, insistindo com seus ouvintes que, tendo ouvido o que ele ensinou, escolham o caminho mais exigente, mais difícil da vida cristã. E rejeitem, com muita violência santa, um estilo de vida cristã complacente, morno, vagaroso, estéril, conformado a este mundo. Rejeite e escolha este caminho estreito. A porta estreita, é claro, deixe-me defini-la aqui, é uma vida, trata-se de uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. Isso é o que é a porta estreita aqui. Sim, Cristo é a porta que conduz à vida eterna,
Este texto também é evangelístico, mas lembre-se, ele está sendo aplicado ao final do ensino do Senhor Jesus Cristo. É uma vida de submissão sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o ensino do Salvador, é colocado diante de você esta porta de submeter-se ao Senhor. O caminho apertado é a obediência do crente à vontade do Salvador, é claro que é. Há uma ilustração aqui. Isso é característica do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá uma ilustração útil e prática do que ele acabou de ensinar. E ele pinta uma cena diante de nós. E aqui estamos nós, todos nós, andando, seguindo em frente em uma determinada direção. E de repente, diante de nós, nesse caminho, nós nos deparamos com dois portões, duas portas. Do lado esquerdo da nossa visão está um portão largo. Há um portal imenso e um portão aberto muito grande que deságua em um caminho largo. Este portão é a boca deste caminho largo. Do lado direito está uma porta estreita, muito estreita. É como se fosse uma pequena portinhola, como aquelas portas de aço de um comércio muito grande, e tem uma pequenininha ali do lado que só uma pessoa pode entrar. Esta é a portinha, a porta estreita, pequena. São duas portas diante do ouvinte do Senhor Jesus Cristo aqui. E ali está o crente olhando pelo portão largo, um caminho largo, e muita gente seguindo por esta porta e seguindo por este caminho, porque ele é largo, muita gente passa por ali. E no outro portão, estreito, e o caminho que sai dele também é estreito. E é isso que o Senhor faz, ilustrando diante de nós aqui. Isso que ele diz: o caminho estreito, a porta estreita, o caminho estreito, é a porta e o caminho para dentro do qual eu desejo que meus servos sigam, entrem. É isso que ele está dizendo aqui. Porque ali estou eu andando nele, e vocês me encontrarão andando na frente. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Bem, uma pessoa não convertida ainda, mas que parece seguir os ensinos do Senhor Jesus Cristo, bem, obviamente, entrar pela porta estreita para esta pessoa significa buscar a salvação. Uma pessoa que ainda não experimentou o perdão de Deus, esta nova vida, para esta pessoa que está no meio do povo de Deus, não pode afirmar salvação. Para ela, entrar por esta porta estreita é buscar o perdão de Deus, é buscar a salvação, buscar com seriedade. Ela é estreita. Eu não posso entrar de braços abertos casualmente. Deve haver seriedade, buscar a reconciliação com Deus, o perdão, a certeza de vida eterna. Isso é entrar para dentro desta nova realidade espiritual. Uma pessoa salva, uma pessoa transformada, e a partir daí seguir o caminho da vida cristã, seguir em frente. Bem, a porta que conduz à vida eterna é uma porta estreita. Para uma pessoa não salva ainda, o seu maior esforço deve ser encontrar paz com Deus, certeza de vida eterna. Se há algum crente, se há algum amigo, é que não pode afirmar isso, o seu maior esforço ao vir à igreja é ouvir o Evangelho, compreender este caminho de salvação e responder a ele em arrependimento e fé, entrar por esta porta estreita. Bem, ela é estreita por muitas razões. Ela é estreita porque nós temos que ir completamente despidos de méritos. Mas há problemas, não é? Nós queremos passar por essa porta estreita com a nossa mochila do orgulho. Por isso ela é difícil, por isso deve-se porfiar, se esforçar. Eu tenho que lançar aos pés de Cristo este orgulho. Eu não aceito que eu sou um pecador, eu não aceito que este pastor está dizendo, a Bíblia, que eu preciso de uma salvação completa, que diante de Deus eu não tenho valor moral para a salvação. Eu não quero deixar esta minha mochila construída ao longo dos anos, cheia de orgulho, dos meus currículos, da minha capacidade. Porfiai por entrar pela porta estreita. É uma porta estreita e uma multidão não pode passar por ela de uma vez, mas há pessoas que só fazem o que os outros fazem. Se os outros não fazem, elas ficam ali. Elas são guiadas pela opinião comum que é controlada por Satanás.
Mas uma multidão não pode passar. Oh, se meus familiares buscarem o Senhor, eu busco. Se meus amigos ainda não posso, eu vou ser rejeitado. Porfiai por entrar pela porta estreita. Lance fora, olhe para o Salvador e vá a Ele. Ele é a porta que conduz à vida. Assim, para uma pessoa ainda não salva, entrar pela porta estreita é buscar com todo o esforço da sua alma ir ao Senhor, até que você receba uma resposta de paz e certeza de salvação. Bem, mas obviamente nestes versículos finais do Sermão do Monte, o Senhor Jesus se dirige a crentes, a pessoas que se dizem seus discípulos, seus seguidores, que estavam ali ouvindo a sua palavra contentemente. Aqueles que já encararam seus pecados, aqueles que já entraram na presença de Deus através da porta que é o Senhor Jesus. E para estas pessoas, o comando do Salvador de entrar pela porta estreita é um comando para uma vida cristã consistente. Comando para uma vida cristã de submissão a Cristo, uma vida consistente. Bem, essa é a grande questão, é claro, diante de nós. E aqui nessas palavras conclusivas do Senhor Jesus Cristo em seu sermão, Ele está nos recordando o dever de estarmos preparados para seguir a vida cristã, como se essa vida cristã fosse através de um caminho estreito e um caminho difícil. Esta é a vida cristã autêntica. Ela é ilustrada como um caminho estreito e um caminho difícil. E é o Senhor Jesus Cristo quem ilustra isso. Bem, essa é a grande questão diante de nós. Ele irá recordar aos seus discípulos que essa verdadeira vida é a vida digna de ser vivida e é a vida que prova que nós já entramos por essa porta estreita. Mas veja, não é o único lugar que ele ensina isto. Ele está principiando o seu ministério público, o Sermão do Monte, mas ele irá recordar os seus discípulos outras vezes a respeito disso. Se você abrir comigo, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, ele faz a mesma coisa, ele está sempre recordando os seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você percebe que essa não é uma interpretação particular desse pastor? O Senhor está ensinando ao final do seu discurso, e ele volta a recapitular os seus discípulos sobre a realidade dessa vida cristã. Se alguém quiser vir após mim, aqui está o caminho estreito, a porta estreita, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Abra em Lucas capítulo 14, no versículo de número 25 ao versículo de número 33, e mais uma vez ele recapitula isso. Lucas 14, 25 a 33. Ora, o preço do discipulado, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Volte a Mateus capítulo 6, versículo de número 24, observe antes mesmo de concluir o Sermão do Monte. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as coisas materiais, mamon. Você percebe? Ele segue repetindo, ele segue mostrando o que é esta vida de segui-lo. É como se ele estivesse dizendo o tempo todo: você já parou em algum momento para considerar o que significa ser meu discípulo? Você irá construir uma torre, construir uma casa, essa é a ideia. Você já parou para pensar sobre as consequências de entrar para dentro desse caminho? O que implica uma vida de verdadeiro discípulo de Cristo, em contraste com a vida dos seguidores nominais. Você está pronto? Você calculou o preço? Então estas palavras do Senhor Jesus no versículo 13:
porfiai, entrai pela porta estreita. Esta é a ideia, este é o significado aqui. Bem, queridos, o Senhor Jesus Cristo está basicamente informando aqueles homens que é um elemento favorável e um elemento desfavorável em servir a Cristo, em entrar no reino de Deus. E eu devo recapitular isso. Não sei se o som está fazendo muito eco, espero que todos estejam conseguindo ouvir claramente. O Senhor está dizendo, isso talvez surpreenda muitas pessoas, Ele está dizendo que há uma implicação, há um elemento favorável e um elemento desfavorável no reino de Deus, em entrar no reino de Deus. Você fez a conta, você pensou com seriedade, favoravelmente, bem, aqueles que já entraram no reino de Deus, tendo encarado seus pecados, eles são bem-aventurados, o Senhor nos diz. Eles são felizes, deles é o reino de Deus e a vida eterna. Eles possuem um reino dado por herança que nunca lhes será roubado, um lugar no céu, a bênção de Deus, filho de Deus, filha de Deus, e herdarão a terra, verão a Deus e viverão na presença do Senhor para sempre. Desfavoravelmente, eles serão perseguidos, insultados, caluniados, e além disso, pesa sobre os ombros deles como servos, como discípulos, uma grande responsabilidade. Eles devem praticar uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, mais do que o exterior, mais do que palavras, uma vida real com o Senhor. Eles devem amar seus inimigos, orar pelos que lhe perseguem. Eles não devem ser super críticos, mas ao mesmo tempo devem saber discriminar e julgar com reto juízo. E essas coisas, é claro, são desfavoráveis no sentido que elas vão contra a velha natureza e atiçam as pessoas do mundo contra nós. Assim, há um elemento desfavorável. E ele coloca isso diante de nós. Por essa razão, ao final de todo o seu ensino, de maneira muito clara, muito direta, não somente aos apóstolos, mas toda a multidão, o Senhor os exorta dizendo: entrai pela porta estreita. E a primeira coisa que nós notamos aqui é que essa vida cristã autêntica, veja, é um caminho estreito desde o início, porque a porta é estreita e o caminho que sai dela também é estreito. Não é que é uma porta estreita, arrependimento, fé, humilhação, e depois um caminho largo, viver para mim neste mundo, Deus lá, eu cá cuidando do meu bem-estar aqui neste mundo, Ele me abençoando, é largo, é tranquilo, eu vou construir para aqui, tudo será muito bom. Não, desde o início da vida cristã, é uma porta estreita que abre para um caminho estreito também. A vida cristã autêntica não é uma vida que você começa nela e aos poucos o caminho vai se alargando. Não, este caminho continua estreito até o final. A própria porta já diz como será esse caminho. Assim, isso nos informa algo muito sério aqui. Isso nos informa sobre a seriedade na maneira como nós apresentamos o Evangelho para outras pessoas. De que maneira você apresenta o Evangelho a alguém? Como uma porta larga e um caminho largo. Deus tem muitas bênçãos para você. Ele quer te fazer cabeça e não cauda. Ele é maravilhoso, Ele vai te dar tudo o que você quer, riquezas, bem-estar e saúde. Esta é a porta larga. Esse é o caminho largo. Quando nós entendemos que a entrada no reino de Deus é uma porta estreita de autonegação e este caminho segue assim, logo isto afeta a maneira como nós comunicamos o Evangelho a um parente, a um familiar, a alguém na rua. Este Evangelho traz uma mensagem de solenidade. Você irá a Cristo por grande necessidade, perdão, vida eterna ou condenação, se não for. Então, a seguir por esse caminho, nós também informamos as pessoas que lhe foi dado crer, mas também o padecer perseguições. Aí está o elemento desfavorável. Acaso nós nos esquecemos disso? Acaso a nossa compreensão do Evangelho está misturada com o barro da compreensão carnal dos evangélicos deste mundo? Que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para uma vida boa, tranquila, só de bênçãos, sim, cheias de bênçãos, mas provocações, perseguições e muitas dificuldades. Aqui está o caminho estreito. O Senhor Jesus sempre mostrou isso.
Ele nunca ocultou dos seus discípulos a realidade de segui-lo. Se nós temos algo diferente em nossa mente a respeito da vida cristã, porque nós fomos influenciados por este falso evangelho. A porta é estreita e o caminho continua estreito. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, que conduz. Bem, esta primeira lição aqui. Muitas vezes, quando você observa pessoas evangelizando, pregando na televisão, ou às vezes conversando com outra pessoa, a impressão que se dá é que não há muita diferença entre ser um cristão convertido e um mundano. Parece pouca coisa, pouca diferença. Por quê? Porque os evangélicos de nossos dias, eles querem alargar o caminho. Assim, como eu vou alargar esse caminho? É muito fácil. É muito fácil alargar o caminho. Você retira o arrependimento do evangelho, da mensagem. Você tira o significado de ser uma nova criatura, virar as costas para este mundo. Você não prega isso. Você alarga o caminho. Você não irá dizer nada que ofenda a pessoa e, por fim, ela saia da congregação, porque você quer ela, você precisa dela, né? Comprar os seus livros autografados, criar um império. Então não diga nada, alargue esta porta. E você ensina assim, tá, você pode ser um crente, mas não entenda errado nós crentes. Você não tem que abandonar as coisas boas desta vida, você pode continuar com muita coisa boa. O Senhor criou essas coisas, é a cultura, tudo é bom. E nós temos a liberdade cristã, então tudo bem, se você é um crente, um evangélico, você gosta do carnaval? Pode ir, faz uma caravana, um desfile evangélico. A porta é alargada. Seu vocabulário, não, pode permanecer o mesmo. Palavras de chacota, tomando o nome de Deus em vão o tempo todo, ridicularizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com isso, é coisa pequena. Isso não faz parte do reino. Essa história de se vestir de uma maneira modesta, de uma maneira santa, isso é coisa de legalista. Alargue a porta estreita. E nós queremos encher esse local aqui de pessoas. Bem, então é melhor a gente tirar tudo que se pareça com igreja aqui, porque igreja tem essa coisa ruim na mente das pessoas, na igreja, aquele formato, todo mundo sentado, um púlpito e a palavra. Não. Isso vai contra a minha liberdade. Tira o púlpito, não ponha nada ali que lembre de igreja. A igreja tem coisas vitrais, branco, pinta de preto, no lugar do púlpito, uma mesinha de acrílico, um copo d'água, um celular, batendo papo, indo para lá. É a nova igreja, é um novo momento, é um novo jeito. Alarga esta porta, alarga para que muitos sigam para o inferno sem Cristo, imaginando que estão no caminho que conduz à vida. Assim, tire tudo. No lugar da pregação da palavra de Deus e adoração vertical ao Senhor, vamos organizar uma adoração aqui maravilhosa, uma adoração que fale somente aos nossos sensos e nos eleve, nos faça sentir bem, maravilha, que coisa gloriosa esta música, isto mais, e a palavra de Deus é colocada de lado. Assim, há muitas maneiras de alargar este caminho. Chame a banda, isso aqui estaria cheio. Esse é o problema, queridos amigos. Eles querem alargar a porta estreita e o caminho estreito. Então, depois que eles alargam a porta estreita, é fácil seguir por um caminho e justificar a si mesmo todo tipo de coisa. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não apresenta essa mensagem, porque ele nos informa desde o início que a porta para o reino de Deus é uma porta estreita. Bem, é uma porta estreita, não é? Não é algo fácil passar por ela, negar-se a si mesmo, encarar a sua vergonha diante de Deus, que Deus é justo em me condenar. Isso não é algo fácil. São lágrimas, são pesar, um senso de condenação, ir a Cristo como um pecador sujo para ser lavado. É uma porta estreita. O meu ego não gosta disso. Não é algo fácil. Eu prefiro levantar a mão, ir na frente e frequentar uma igreja com os meus programas. Eu prefiro essa porta larga do que a porta do arrependimento. E assim, a mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusivista e dogmática desde o início. Você está pronto a receber isso? Isso soa duro? Isso soa como algo difícil de encarar? Então ouça essas palavras do Senhor.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ele usa a palavra entrai, faça uma ação. É a mesma palavra utilizada lá quando ele está falando sobre o caminho de vida eterna. Porfiai por entrar pela porta estreita. Eu sou a porta que conduz à vida. Aqui está a porta do Evangelho e o resultado dela, uma vida de conformidade com o Senhor. Eu espero que isso não soe negativo nesta manhã. Mas aqui estão as palavras do Senhor Jesus: não podeis servir a dois senhores, o mundo e Cristo, o pecado e o céu. Sua autodeterminação, autoprojeção e ao mesmo tempo projetar a Cristo, obedecer a Cristo é simplesmente impossível. Não há como fazer as duas coisas. Bem, essas palavras são dirigidas então a crentes. Entrai pela porta de submissão ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque ela é uma porta apertada. Bem, então obviamente há muitas coisas que aqueles que abraçam o caminho estreito do reino de Deus devem deixar para trás. Eu não consigo passar por esta porta levando uma parafernália de coisas. Para entrar por esta porta e seguir este caminho de submissão a Cristo, caminho da obediência e submissão a Ele, então nós temos que abandonar a multidão de evangélicos despreocupados, com quem muitas vezes nós partimos companhia, nós temos companhia. Há muitos crentes que projetam o seu cristianismo baseado no que outros fazem. Eles ouvem a palavra de Deus e o chamado é uma vida para o Senhor, mas eles olham para o lado e falam: mas tem tanta gente vivendo assim, daquela maneira, isso aqui é muito rígido para mim. Para entrar por esta porta estreita, eu devo abandonar esta multidão que segue por esta porta larga e obedecer ao Senhor. E abraçar este caminho com aqueles que seguem este caminho estreito do reino. Eu devo deixar estas coisas. Eu terei também que me perguntar se meu estilo de vida e as minhas escolhas estão de acordo com a vontade de Cristo. Isso é algo que eu devo perguntar o tempo todo, porque eu entrei por essa porta estreita, eu começo a trilhar este caminho estreito, escolhas na vida, onde morar, com quem casar, que profissão seguir, o que fazer com o meu dinheiro, quanto tempo isso. Eu estou seguindo, servindo ao Senhor, alcançando almas. Então, o que eu faço? Eu devo tomar escolhas. E eu estou sempre perguntando, para que eu não pise fora deste caminho, esta nova decisão, esta nova atitude, essa nova escolha, isso está de acordo com a vontade de Cristo? Isso é algo agradável ao Senhor? Tudo de novo que eu querer introduzir na minha vida, eu devo perguntar: isso está de acordo com a vontade de Cristo? A propósito, isso deve ser uma pergunta constante de um pastor, de um presbítero, de um líder na igreja do Senhor. Isso que nós vamos iniciar agora, o que alguém está trazendo, está de acordo com a vontade de Cristo? Isso é agradável a Ele? Porque isso pode nos tirar deste caminho estreito. Esse caminho estreito é o caminho que o Senhor nos deu. Ele estabeleceu os parâmetros a imensas bênçãos, contínuas bênçãos. Só o fato de estarmos já no caminho para a vida eterna, tudo mais se empalidece. Mas Ele estabeleceu a sua adoração, a maneira como o crente deve viver, a maneira como o crente deve evangelizar. Assim, está isso de acordo com a vontade de Cristo. É isso agradável ao Senhor. E assim, nós seguimos. E nós passamos a nos perguntar também: há alguma referência à vontade de Cristo, meu Senhor, nessas questões? Em outras palavras, o Senhor Jesus é de fato o Senhor da minha vida? Ou talvez eu não queira encarar o fato de que eu estou seguindo a vida neste caminho largo? Eu temo pensar sobre isso. O caminho largo em que o ego e a vontade humana determinam como a vida cristã deve ser vivida, que é o caminho escolhido e trilhado pela maioria dos evangélicos e cristãos nominais de nossos dias. Eu devo encarar isso. Deve haver uma seriedade espiritual. E quando você entra, então, através desta porta estreita, você necessariamente deixará para trás um número de coisas. E nós examinamos a nós mesmos diante dessas coisas. Deixe-me sugerir aqui: a primeira coisa que eu e você temos que deixar para trás ao entrarmos por esta porta estreita é o mundanismo.
deixamos para trás a multidão e o caminho do mundo. Não somente a multidão, mas também o caminho do mundo. E todos devem perceber isso, que ser um cristão é quebrar com o mundo, e nós temos que considerar a diferença entre mundo e mundanismo. E o que está em vista aqui é mundanismo. Você não pode trazer o mundanismo para dentro deste reino com você, para dentro da vida cristã. Essa quebra é inevitável. Pode alguém de fato se dizer um cristão e continuar vivendo a mesma vida, pensando e fazendo as mesmas coisas desagradáveis a Deus, que feriu a sua consciência, que levou ao arrependimento? É simplesmente impossível. Eu não posso entrar por esta porta, eu devo deixá-lo para trás. Assim, naturalmente, quando uma pessoa é convertida, o seu maior impulso é a santificação. Como um bebê, o seu impulso é buscar o leite da mãe, do crente é lançar fora aquilo que é desagradável a Deus. Quando ele foi a Cristo, ele se sentiu uma pessoa suja, morta, um criminoso, ele não quer saber de mais nada dessas coisas que tragam este senso a ele, este sentimento a ele. E ele começa a mudar e a lançar fora todas aquelas coisas. Eu não posso seguir neste caminho com estas coisas. Eu tenho que romper com estas coisas. Bem, a pergunta é: você já partiu com o mundo em suas muitas formas? E talvez alguém pense: o mundo, o pastor está falando aquelas coisas muito escrachadas lá no mundo, mundanão mesmo, né? Não, porque há maneiras polidas e formas muito polidas de mundanismo. E às vezes você percebe isso dentro da igreja. E a conversação de crentes, graças a Deus não tenham percebido isso aqui em nossa congregação, mas a conversação de crentes, muitas vezes, ao final do culto, ou quando se encontra, é este mundo. Então, qual é o próximo país que você vai visitar? E o carro que você está namorando para comprar? Poxa, aquele carro é assim, assim. E a casa, e isso, e aquilo. É um tipo disfarçado de mundanismo. E a conversação é: poxa, eu temo porque eu quero ter isso e não tenho. Eu temo porque talvez... Mundanismo, as coisas deste mundo, desta vida. E você viu fulano e chega-se ao pior, ao mais vulgar, ao mais baixo do mundanismo. Então, o time tal venceu ontem, isso aí, isso, aquilo. Mundanismo. Ah, pastor, que mensagem tão amarga e difícil de seguir. Sim, há um preço a se pagar. Tomai sobre vós a cruz, a minha cruz. Mas lembre-se, querido irmãos, lembre-se sempre, o jugo do Senhor Jesus Cristo é suave, é leve, e a ponta mais pesada dessa cruz ele já carregou. Mas esta é a vida cristã, uma vida de autonegação da velha natureza. Mas muitas vezes nós agimos assim: sim, eu já lancei fora aquelas coisas horríveis, carnais, a avareza, a imoralidade e tudo mais, mas eu mantenho certas coisas legítimas e eu as transformo em ídolos, coisas dominantes na minha vida. Elas me impedem de crescer no conhecimento da graça de Cristo. Elas me impedem de estar com o povo de Deus no serviço de Cristo. Elas me impedem de me dar para a obra do Senhor. Elas me impedem de avançar. Eu não posso entrar neste reino e carregar estas coisas. É uma porta estreita, é um caminho estreito. E logo no início o Senhor então nos diz isso. Em segundo lugar, depois do mundanismo, nós temos que deixar do lado de fora o nosso ego. E por ego, aquele velho senhor que nós servíamos, o senhor eu. E aqui está a maior pedra de tropeço para muitas pessoas. Porque uma coisa é deixar o mundo, não é? E coisas do mundo do lado de fora. Outra coisa é deixar o ego dominante do lado de fora. Parece que ele tenta entrar com a gente no reino. Submissão a Cristo é algo que caracteriza uma verdadeira conversão. Lembre-se que a porta estreita, ela não vem no final do caminho, ela vem no início. Submissão a Cristo vem no começo. E o resto da vida cristã é nada mais do que um desdobramento desta verdade. Submissão a Cristo no começo, como Salvador e Senhor, e submissão a Ele ao longo de toda a jornada. Uma vida de submissão alegre e dependência do Senhor. Bem, Ele é primeiramente recebido como Salvador e Senhor, então Ele é servido, segue-se a vida cristã de conhecimento da vontade do Senhor e dedicação à vontade do Senhor. Negar-se a si mesmo não quer dizer negar certos prazeres legítimos que nós gostamos, não. Significa negar
o domínio que estas coisas têm sobre nós. Significa negar nosso direito de domínio sobre nós mesmos. E este domínio entregar a Cristo, de fato. Essa é a parte mais difícil do orgulho, do ego. Negar o direito de domínio sobre nós mesmos e entregá-lo a Cristo. Essa é a coisa mais difícil no coração rebelde. E isso transparece na música, na poesia, e você ouve isso o tempo todo. Meu caminho eu mesmo tracei. Quem sabe de mim sou eu. Eu sigo o meu caminho nesta jornada. Os meus sonhos, eu. Negar-se o direito do domínio de si mesmo, sobre nós mesmos, e dar a Cristo. Assim nós deixamos essa autodependência do lado de fora, e nós entramos dizendo, não vivo mais eu. Eu tenho certeza que você completou isso em sua mente, se você tem servido a Cristo. Queridos, deixe-me colocar mais um ponto. Terceiro, a vida cristã é um caminho apertado, porque também ela é uma vida difícil. O caminho de vida cristã autêntico é difícil. É uma vida muito gloriosa, sim, muito profunda, mas por ser gloriosa e profunda, ela não é fácil de ser vivida superficialmente. Meia dedicação, meia vida. Por quê? Porque a vida cristã significa 1. Viver como Cristo. 2. Viver para o céu. 3. Nadar contra a maré da superficialidade religiosa de nossos dias. Significa negar a si mesmo. Assim, é um caminho difícil. 4. A vida cristã é um caminho apertado e difícil porque envolve, sim, sofrimentos de vários tipos. E isso significa muitas coisas. Que quando a vida cristã é verdadeiramente vivida aqui neste mundo, em casa, no trabalho, quando a vida autêntica cristã é verdadeiramente vivida, ela incluirá uma medida de perseguição. Ela incluirá isso, algum nível de perseguição, porque onde nós vivemos neste mundo, as trevas, elas permeiam cada espaço, no trabalho, no ônibus, dentro de casa às vezes. E a luz naturalmente banha as trevas e revela a verdade. Assim, se nós somos luz, se eu sou um crente, eu sou, naturalmente haverá algum conflito com as trevas. Naturalmente. Mas se eu nego isso, se eu escondo esta luz, este candeeiro, então eu estou buscando andar pelo caminho largo. Assim, diante dessas questões, como é que nós nos examinamos a nós mesmos? Em que lugar nós estamos? Nós passamos pela porta estreita ou larga, estamos no caminho estreito, que prova que passamos por esta porta estreita pela graça de Deus. Bem, no capítulo 5, versículo 11, o Senhor diz essas palavras: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui estão as palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Bem, você vê isso aqui perfeitamente ilustrado na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Rejeitado pelo mundo, odiado por homens e mulheres por quem ele era, pelo seu ensino. É como o apóstolo Paulo, não é? Todo aquele que deseja seguir, viver piamente, padecerá perseguição. Assim, eu me examino a mim mesmo. Por acaso nós estamos em busca de perseguição? De maneira alguma. Por acaso nós queremos imolar o espírito de mártir? De maneira alguma. Nós queremos continuar vivos para pregar mais a palavra de Deus. E as nossas obras não são feitas para a glória nossa, para que as pessoas olhem para nós e nos achem heróis e mártires. Não, mas naturalmente a luz, quando acende, banha as trevas. Mas se as trevas forem maior
então elas nos engolem. E aqui eu sei se eu estou andando por este caminho estreito. Muitos cristãos evangélicos parecem não compreender este ensino. E muitos se escandalizariam, na verdade, em ouvir isso nessa manhã e se levantariam, iriam embora e nunca mais apareceriam aqui. Muitos ignoram este ensino da palavra de Deus sobre a realidade da vida cristã, a natureza da vida cristã. E eles vivem um reino de fantasia que é pintado por muitos líderes, que é oferecido a eles por muitos líderes. E normalmente o resultado é decepção ou uma vida totalmente entregue ao materialismo, ao ego. Da prosperidade financeira, da saúde física contínua, somente ganhos, paz em todos os sentidos neste mundo, aplauso, admiração do mundo. Essa parece ser a vida cristã de alguns. Mas observe, o Senhor Jesus Cristo nunca buscou ocultar dos seus discípulos esta natureza da vida cristã. Veja, é notável, não é, a candura do Senhor Jesus, a maneira como Ele ensina, como Ele tratava aquelas pessoas que o seguiam. E também é notável a clareza como Ele falava com eles. Se um marqueteiro estivesse ali do lado do Senhor Jesus Cristo, para tentar colocá-lo em Jerusalém como rei dos judeus, ele teria desaprovado todas as diretrizes que o Senhor Jesus Cristo tomou. Como é que o Senhor pode falar isso? Vamos sentar, vamos revisar a nossa política de marketing aqui. Dizer às pessoas que têm que comer da minha carne e beber o sangue, vai perder 50% do Ibope. Dizer para as pessoas que segui-lo é algo que envolve entrega, é algo difícil e perseguição, os outros 50% foram por água abaixo. Que diretriz é essa? Essa é a diretriz do reino de Cristo. Assim Ele nunca escondeu dos seus discípulos toda a candura de Cristo e ao mesmo tempo tão claro, notável realmente, a clareza que Ele tinha em seu ensino com aqueles entusiastas que o seguiam, com os fãs. E Ele dizia e insistia que mesmo no entusiasmo que eles tinham, eles calculassem o preço de segui-lo, de ser um discípulo. Bem, esse é o ensino da palavra de Deus. A vida cristã não é isenta de dificuldades, e eu me refiro a dificuldades quanto a viver piamente em Cristo e também outras dificuldades. Ela não é isenta de perdas, de infortúnios, de perseguições. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, devo recordar essas palavras. O apóstolo Paulo também recorda esta verdade quando ele escreve a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Viver piamente é a palavra-chave aqui. É a palavra que representa o caminho estreito. Viver a vida cristã de qualquer jeito representa o caminho largo. O crente, ele não está imune a essas coisas e cada um de nós experimentará de uma forma ou outra, em intensidade ou outra, em momentos diferentes, em períodos diferentes da vida cristã, esta realidade de ser um crente seguindo pelo caminho estreito. Às vezes você tem que deixar e partir com pessoas que querem sair deste caminho, ir para um caminho largo, ou pegar um trieiro mais tranquilo. É estreito. Outras vezes você deve abandonar, é forçado a abandonar muita coisa que você produz ou construiu para permanecer neste caminho. Ele cobra isso, ele envolve isso. Aqui está a natureza deste caminho, a realidade da vida cristã. Bem, queridos amigos, a pergunta então diante de nós é essa: você está pronto a entrar por esta porta estreita de submissão a Cristo? Entrar por esta porta estreita de submissão a Cristo implica uma atitude decisiva e uma decisão séria de permanecer neste caminho estreito. Muitas vezes é como andar numa pequena ponte, não é aquelas pontes pequenas sobre um rio. Você tem que se manter firme ali, para não perder o balanço. Há muitos ventos, e às vezes você olha para a água, as correntezas e as pedras, para esse mundo, e as pessoas querem nos maltratar. Sim, isto envolve estas coisas. E aqui está o princípio. Pense sobre Mateus, por exemplo. Quanto ele deixou para entrar neste caminho estreito? Toda a sua riqueza, do aplauso dos homens, sua posição ali em Israel como um publicano.
Pense sobre Paulo. Nós poderíamos enumerar tantos aqui, mas aqui está o teste final. Se Jesus Cristo é Senhor de minha vida, é esse. Se eu consagrei a minha vida realmente ao Senhor na conversão, é esse caminho que controla e dirige a minha vida. Esse caminho, ele controla e dirige a minha vida. Esse caminho estreito. É esse o princípio que determina a minha decisão? Bem, se a resposta é negativa, então a minha resposta ao Sermão do Monte é trágica, porque ele é para nós. Eu ainda sou Senhor da minha vida. E eu devo reexaminar as minhas prioridades nesta jornada à luz do meu chamado. Tenho eu vivido uma vida de peregrinação neste caminho estreito? A vida de um salvo é como a vida de um peregrino, queridos irmãos. A Bíblia ensina isso. Crente nesta vida é como alguém que está jornando para a eternidade. E este caminho é um caminho estreito. Há coisas maravilhosas assim neste caminho. Você olha por ele, há cenários belíssimos. Você está seguindo nesse caminho. E você olha em volta tantas coisas belas e atrativas. Mas ele está em movimento. Ele não irá sair deste caminho para explorar as coisas belas desta vida. Ele segue firme. Ele diz a si mesmo: este não é o meu lar, eu sigo para um lar celeste. E ele mede as demais coisas baseado nesta verdade. Assim ele permanece neste caminho estreito. E a Bíblia está cheia desse conceito, não é? De peregrinação, de negar-se a si mesmo. Bem, para um crente em Jesus, entrar pela porta estreita é verdadeira submissão a Cristo. Significa encarar esse conceito de peregrinação, e uma vez que você faz isso, então logo você está andando no caminho estreito, nesse caminho apertado. Deixe-me considerar por último algumas coisas na vida em conexão com esta peregrinação neste caminho estreito. Já mencionei que é uma vida de dificuldades, porque nós não estamos exatamente no nosso lugar. Nós não estamos em casa, nós estamos jornando, e assim há dificuldades e privações. É um caminho difícil porque há rios, há montanhas, há áreas desérticas, e nós temos que passar por tudo isso. O caminho continua. Logo no início desse caminho nós lembramos que nós não somos bem aceitos aqui neste mundo, somos estrangeiros neste mundo, e assim nós não temos as mesmas aspirações, e não desfrutamos exatamente das mesmas coisas, ou pelo menos não como da mesma maneira que o mundano tem e desfruta neste mundo. Nós lembramos disso. E quando nós encaramos isso, aquele conflito da velha natureza com o mundo, ele se torna um conflito mais que pode ser lutado de uma maneira mais correta, assim por dizer, não é? Não se torna angústia na alma, porque eu quero muito essas coisas. Não, eu já entendi que estas coisas são passageiras. Eu devo usar delas frugalmente. Eu devo seguir levemente por esta vida. E embora muitos não crentes sejam muitas vezes amigáveis e cortês conosco, e mostrem apreciação pela nossa atitude, muitos irão tratar mal. E quando nós encaramos isso, então nós estamos mais firmes nesta jornada quando esses momentos acontecerem. Nós não seremos surpreendidos e cairemos no chão desmoronando, mas eu estou tentando servir a Cristo, viver para Ele, eu sou desprezado e perseguido e essas coisas acontecem, o povo franze a face e esquecem de mim. Então louve a Deus por isso, porque você está no caminho estreito, você está no caminho certo. Queridos irmãos, muitas outras coisas acontecem na vida do crente, não é? O diabo garantirá que irá levantar pessoas hostis, às vezes perseguições amargas e humilhantes, todo tipo de coisa. Mas se você entende isso logo nisso, compreende esta verdade, esse conceito de peregrinação, a vida cristã será mais fácil nesse sentido. Você não estará em dúvida porque as coisas são, porque as pessoas se comportam como se comportam, você sabe muito bem. Você não fica perplexo. E você não fica se perguntando o tempo todo. Eu tento ser gentil com as pessoas. Algumas são comigo, mas muitas não são.
E por que elas dizem coisas contra mim, sem eu ter feito nada? Não é justo. Criam um problema comigo do nada. E você deve entender que você é um peregrino. Mas não me entenda errado. Uma coisa é você estar no caminho estreito de submissão a Cristo, servindo a Cristo, então sofrer perseguição. Outra coisa é sofrer perseguição por ter um testemunho nominal de cristão, mas não servir a Cristo, não estar no caminho estreito, não estar submisso ao Senhor. Você percebe? Você pode mesmo ser perseguido por sua moralidade, mais do que pela vida real na alma. Então nós devemos distinguir isso. E se nós entendemos o que envolve na peregrinação, então nós aceitamos o que significa, no meio dessas dificuldades, se apoiar em Cristo, descansar em Cristo. É isso que significa. Nós entendemos que esta jornada envolve estas coisas. E derivar nossa alegria e nossa satisfação do Senhor, não das coisas desta vida que irão nos decepcionar, e esperar muitas vezes sermos mal e injustamente tratados, difamados em certa frequência nesse mundo, ignorados pelo sistema, e que o mundo é contra nós, e isso é entrar pela porta estreita. Assim, queridos amigos, encarar essa verdade da vida cristã e entrar por esta porta estreita e jornar a vida cristã de modo realista. E por fim, para terminar com uma nota positiva, por se dizer, embora tudo foi positivo, porque é para o nosso bem, entrar por essa porta estreita significa manter os nossos olhos nesse ponto de fuga final, que é o final da nossa jornada. Para onde nós estamos indo? Nós não estamos olhando apenas para o caminho, as dificuldades, a pedra aqui, nós estamos olhando para aquela luz gloriosa, aqueles portais celestiais, a presença do Salvador. Nós mantemos o olhar nele, em Cristo. Isto é entrar pela porta estreita e seguir por este caminho. É um caminho que leva à vida, é um caminho que leva ao Senhor. E ao longo desta jornada, Ele está conosco, e nós o conhecemos mais, experimentamos mais dEle. E sobretudo nas dificuldades, de uma maneira mais próxima do seu poder, da sua bondade, do seu cuidado conosco. Entrar por esta porta, submissão a Cristo. Andar por esse caminho estreito, olhando para o final, o fim da nossa jornada. Ela irá acabar. E acabará muito breve. E quão maravilhoso será chegar ao final dela e saber que, apesar de nós mesmos e tantas coisas deixadas para trás, nós podemos olhar e dizer: nós vivemos para o Senhor. Em cada página, em cada época, em cada desafio, a vida foi para o Senhor. Não houve espaços vazios, estéreis, lidando com este mundo para depois voltar e viver para o Senhor. Aqui está o desafio. É um desafio que está diante de mim, um desafio que está diante de todos nós. Essa é a natureza da vida cristã, segundo o Senhor Jesus Cristo. E, queridos amigos, quão maravilhoso é servir o nosso próprio Salvador, aquele que nos ama e nos receberá na glória. Vamos nos submeter ao Senhor Jesus Cristo.